Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora, o público que nos assiste de forma presencial e virtual. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE 80/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 121/2025, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 112/2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Indicação de número 489 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 490 a 491 de 2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 719/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 720 a 721, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 722/2025, autor Márcio Darós da Luz. Terminado expediente. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre, que temos um informativo importante. Informo que a tribuna livre, prevista para a sessão de hoje, foi adiada por motivos de forças maiores. Desta forma, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Não. Senhor presidente, é com muita tristeza que eu venho pedir para mandar uma mensagem de condolência para a família do Marquinhos, Rosso Raimundo, menino de 30 e poucos anos, questão de 60 dias atrás, numa maratona aqui, deu um coágulo, ficou quase 60 dias em coma, enfim, hoje pela manhã veio a falecer, foi doado todos os órgãos dele, inclusive a gente vai fazer até algum tipo de homenagem a ele também, então a gente pede para mandar essa mensagem de condolências e depois voltamos a falar mais. Atendido de plano. Muito obrigado, senhor presidente. Iniciamos nosso horário político com a vereadora Giovana Mondardo. Não tem justificativa, foi a de ontem. Então, ausente. Vereadores do PSDB. Vereador Daniel Cipriano, declina. Vereadora Gorete Boroli, declina. Vereador Neto Gione. Declina. Vereador Miri D'Agostin, ausente. Vereador Antônio Manuel, declina. Vereador Daniel Formentin. Vereador Miri D'Agostin registrou justificativa de ausência. Senhor presidente, subo aqui nessa tribuna, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa diretora, os meus pares, o público que nos assiste. E subo aqui, senhor presidente, com muita estranheza e indignação. Acordei hoje, aí por volta das 10 horas, fui ler o noticiário e me deparei com uma notícia muito triste aqui para o estado de Santa Catarina e para alguns estados da federação. Em um canetaço, e uma decisão, senhor presidente, monocrática, o ministro Fux desfez
o julgamento que já havia acontecido ano passado, de uma ação direta de omissão, que obrigava o Congresso Nacional a fazer a distribuição das vagas de deputado federal. E Santa Catarina, pela decisão do ano passado, que o nosso Estado ganharia uma representatividade maior, de 4 deputados federais. E no apagar das luzes, o Congresso, não ouvindo a voz do povo, tentou aprovar uma medida que foi vetada pelo presidente da República, e vejo que o veto com razão, porque aumentava o número de deputados. E agora, no apagar das luzes, o ministro Fux dá uma decisão agora monocrática, desfazendo todo o julgado do Supremo e adiando a decisão para 2030, ou quando o Congresso assim apreciar o veto. Mas com a justificativa, com base na lei eleitoral, do princípio de um ano para o outro, né? Não se pode mudar a legislação. Mas me estranha, senhor presidente, porque o nosso Estado vai ser um dos mais afetados. E a democracia representativa e principalmente na proporcionalidade, o nosso Estado sai muito prejudicado. Então, eu me manifesto aqui, senhor presidente, muito embora a gente sabe que esse pequeno vereador aqui dessa tribuna, minha fala não surtirá efeito, mas eu penso que atinge também a nossa cidade de Criciúma e é de interesse local. Porque a cidade de Criciúma, a gente tem 5 representantes na Câmara de Deputados Federais. E com o aumento da vaga, o sul aqui do Estado, quanto o nosso Estado, ganharia mais 4. Então, fica aqui a minha indignação, a minha estranheza, os tempos estranhos, senhor presidente, que a gente vive, de que as decisões judiciais, elas não são cumpridas, e não são efetivadas pelo próprio órgão julgador e, principalmente, vereador, decisões monocráticas. Você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Marquinhos Machado. Então, senhor presidente, muito obrigado, vereador Marquinhos. Eu já estava encerrando, mas vou ter que fazer uma crítica mais acentuada, porque essa decisão me incomodou muito. E me incomodou por quê, senhor presidente? Porque o plenário do Supremo, ele decide em uma ação direta de omissão, o Congresso realmente omisso, alguns estados da federação, a população aumentou, e fazem jus a uma representação maior. As nossas instituições, elas estão muito descoladas, senhor presidente, com a realidade do povo e com a realidade dos pequenos estados, principalmente os pequenos estados que têm uma população menor e territorialmente. Isso se agrava mais que alguns estados que a densidade populacional é menor, acabam tendo uma representação maior, senhor presidente, do que o nosso estado, que tem um eleitorado já considerado que passa de 6 milhões. Então, fica aqui a minha reflexão, a minha tristeza, porque esse vereador era favorável ao aumento, e isso impactaria também, senhor presidente, na própria eleição de deputado estadual. E o Sul, muito provavelmente, teria uma representação maior na Assembleia Legislativa. Mas, por hora e por caprichos de alguns, a nossa representação vai ter que esperar. E, dito isso, senhor presidente, eu quero falar do meu partido, do PSD. Porque, no final de semana, o PSD fez um grande encontro lá em Uruçanga, e todos sabem que o PSD lá em Uruçanga, a gente perdeu as eleições. Mas a gente não perdeu, foi o rumo. O time coeso, a gente teve a participação do nosso grande líder, deputado Júlio Garcia,
que representa o PSD aqui de Santa Catarina, e algumas palavras do deputado Júlio me fez refletir. E ele dizia que a política foi a maneira que o ser humano ele encontrou de viver em sociedade em harmonia. Mas sempre tem aqueles que insistem em viver brigando. E a política ela tem que ser um instrumento de mudança social. Ela não precisa ser unânime, porque a divergência faz parte. Então, o senhor presidente, o PSD, principalmente o PSD aqui do Sul, nosso PSD, ele tem mostrado muita força e coesão. Dito isso, senhor presidente, encerro as minhas palavras e desejo a toda a nossa cidade, aos meus pares, uma ótima semana. E, mais uma vez, quero dizer aqui que quero ser o menor e os dias mais felizes para mim é na segunda e terça-feira, quando eu tenho a oportunidade de subir aqui nessa tribuna da Câmara de Vereadores. Eu me sinto realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Márcio da Rosa declina. Vereador Amaral Bittencourt. Declina. Vereador Neri Xavier. Declina. Vereadores do PL. Ademir Honorado. Tempo para o Nicola. Vereador Juarez de Jesus. Declina. Vereador Luiz Fontana. Tempo Obadias. Vereador Nicola Martins, você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, agradecer ao vereador Ademir pelo tempo cedido. Não iria me manifestar no dia de hoje, porque está um momento de muita ansiedade nessa casa por conta do X-Salada, que é às 6h30, 7h30, 7 horas. Dá tempo, gente, fica tranquilo que vai dar tempo, todo mundo chega lá. Pessoal, eu queria destacar 2 situações. A primeira situação é em relação ao plano diretor que nós apresentamos ontem da Rua Coberta. Hoje pela manhã teve aquela reunião que eu comentei com vocês, que o prefeito fez com CDL e alguns comerciantes da Henrique Lage e da Rua Coberta. E após a reunião, alguns desses comerciantes me ligaram para falar como foi. E fico feliz de que vários apontamentos que nós fizemos no plano diretor foram conversados hoje de manhã com os empresários, ratificado pelos empresários ratificados esses pedidos e dado como encaminhamento dessa reunião da manhã de hoje. Limpeza da Travessa Henrique Lodete, limpeza do mobiliário urbano, melhor segurança do espaço, melhora da iluminação daquele espaço também. Isso tudo foi conversado hoje de manhã. O prefeito disse que vai apresentar, vai dar esses encaminhamentos. Eu fico feliz, mostra que o nosso plano diretor já está dando algum resultado sobre esse assunto. Concedo sim uma parte ao vereador Marcos Machado, até porque temos tempo para isso. Vereador Nicola, eu venho aqui com muita humildade parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de entregar uma solução ao governo. Assim como Vossa Excelência, nós que viemos da academia, nós buscamos apresentar as nossas críticas, mas Vossa Excelência fez com muita maestria apresentar uma solução ao governo. E eu quero lembrar aqui o meu antecessor, o vereador Paulo Ferrarese, aquilo ali é uma gaiola de perna para cima. Então, parabéns pela iniciativa de apresentar essa alternativa ao governo municipal. A presença de Vossa Excelência aqui no plenário e as suas iniciativas engrandecem o trabalho dessa casa. Parabéns. Obrigado, vereador Marcos, pelas palavras. E, em segundo lugar, destacar que hoje era o prazo final para a apresentação do estudo técnico em relação ao sistema rotativo, ao estacionamento rotativo. O município pediu mais 7 dias, peticionou ontem em juízo de que recebeu esse estudo técnico da empresa contratada, mas pediu mais 7 dias para que a DTT pudesse fazer os seus estudos internos e aí sim apresentar ao juízo
esse estudo técnico. Eu estou realmente bastante ansioso para saber mais sobre esse estudo técnico, entender se todas essas ruas do Comerciário e do Pio Correia estão abrangidas no estudo, nos comentários que vão estar nesse documento. Estou realmente bastante ansioso para saber, assim como a própria comunidade também está ansiosa. Sim, uma parte ao vereador Juarez de Jesus. Vou voltar para a Rua Coberta. Vereador Nicola, tem um espaço na nossa cidade que é maravilhoso, que é a Rua da Gente. E cada vez que a gente vai lá treinar, e quando tem eventos e que chove, eu fico pensando, poxa, quem sabe uma cobertura nessa Rua da Gente? E aí... Oi? E aí a gente vê um espaço daquele ali, naquela situação complicada ali, não é utilizado aquele espaço, e enquanto a Rua da Gente poderia ser um espaço ali adequado para a prática de esporte, para eventos, desfile 7 de setembro, quando chove fica difícil, e se tivesse uma cobertura ficaria maravilhoso. Não dá, será para arrancar de lá e levar lá? Não dá, né? Mas então, quem sabe a gente possa começar a pleitear e pensar numa cobertura naquele espaço. Não digo em toda a Rua da Gente, mas pelo menos no espaço onde tem arquibancada seria fantástico. Mas lógico, né? Tem que ser um engenheiro que faça um projeto bacana, né? Porque senão vai ficar chovendo, e daí se for para ficar chovendo igual não adianta, né? Realmente, a arquibancada da Rua da Gente, da Rua José Henrique Mesari, ela precisa realmente ter algum aprimoramento. E uma cobertura ali da arquibancada, eu acho que seria interessante. É uma conversa interessante a se fazer, principalmente na arquibancada. Na rua em si, eu tenho lá minhas ressalvas, mas na arquibancada eu vejo como uma possibilidade muito interessante. Vereador Ademir, concedo sim a parte. Obrigado pela parte. Nós já conversamos esse assunto, vocês já conversaram, e vamos falar muito sobre esse assunto, essas cobertas, né? Em tudo quanto é município deu certo, bacana, muita utilidade, seja Cocal, Forquilhinha, Sombrio, enfim, Araranguá. Muitas cidades não têm dado problema, está bacana, sendo um uso muito, muito útil até. Tudo bem, está se falando muito da inutilidade daquele ali. Não dá de tirar porque, infelizmente, tem metade do município, metade de particulares, né? Mas seria uma boa até levar essa gaiola, como diz o Marquinhos, para outro lugar. Mas, infelizmente, não dá, né? Eu até fiz um requerimento falando ali do Rio Maina, ali entre o salão e a igreja. Olha aquela rua ali atrás, se fosse uma cobertura, o quanto que seria mais viável ali, naquela região do Rio Maina, como tem outras regiões a mais também. Mas é isso aí, então, era só para contribuir um pouquinho. Um abraço. Obrigado, vereador Ademir. Obrigado, presidente. Fique tranquilo. Ainda tem 1h30 até o evento do X-Salada. Vai dar tempo de a gente esgotar a pauta de hoje. Um abraço. Vereador Obadias Benones, você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar o segundo secretário que está na mesa, o Marquinhos, os demais vereadores, meus cumprimentos. Senhor presidente, eu não ia também me pronunciar hoje, mas eu tenho carregado algumas informações, ouvido muito. No mandato passado falamos bastante sobre o que eu vou destacar aqui agora, tenho 2 destaques aqui. E o ex-vereador Manuel Rosengue batia muito nessa tecla, e a gente está ouvindo muitos pais preocupados com filhos que estão nas drogas, filhos que estão abrindo o seu coração e se enterrando no alcoolismo e também em vários tipos de drogas. Os pais estão preocupados, a gente, enquanto liderança, também enquanto político que trabalha por famílias e pelas famílias, também se preocupa. Aonde vai chegar? Eu estava lendo ali um dado da OMS, muito alarmante, mais de 3 milhões de pessoas morreram devido a questões das drogas, e a gente conversa com um psicólogo, conversa com um médico, conversa com alguém que está na área dessa questão das drogas. Muito dessas pessoas vão para essas questões, abraçando as drogas, devido à questão da ansiedade, devido à questão
dos bombardeios de informações que nós temos hoje, causam estresse, causam ansiedade, acabam entrando dentro desse mar chamado drogas e não conseguem mais sair. Então, eu trago esse destaque. Nós vamos estar apresentando nos próximos dias um projeto de lei. Temos várias leis em nosso município. O que me fica um pouco chateado é que muitas dessas leis que são efetivas, aliás, que estão como leis, não estão sendo efetivas, não estão sendo executadas e aplicadas para essas famílias. Nós vamos estar protocolando alguns requerimentos questionando o Poder Executivo em relação a isso e também protocolando um projeto de lei que trate um pouquinho mais sobre as questões da saúde mental. O vereador... Meu Deus, me fugiu o nome desse moço, que é o meu vizinho de bancada, Dr. Luiz Fontana, que trabalha sobre essa questão de saúde mental, fala muito sobre isso. Vamos falar sobre isso também nesse nosso projeto de lei, e também a questão das drogas, que é um ponto importantíssimo, onde a gente não quer mais os nossos jovens mergulhados e falecendo. O que tem de jovens falecendo não está escrito. Eu recebi também fotos, eu não vou divulgar, porque é algo muito sigiloso, você tem que proteger, de adolescentes com 14, 15 anos, meu colega vereador Toninho, se automutilando. É uma pauta que a gente precisa. Eu dei uma palestra num colégio, numa cidade aqui próximo da gente, falando sobre isso. As pessoas estão se automutilando, jovens de 14, 15 anos se cortando, não conseguem mais ter o domínio, não consegue mais ter o equilíbrio, e aí começam a se cortar para chamar a atenção. Esse mês é o mês da Setembro Amarelo, estamos terminando agora. Até a gente deveria provocar o Poder Executivo, o vereador Juarez, inclusive tem uma lei que o senhor trata sobre o suicídio, as ações que foram feitas, não só no mês de setembro, podemos fazer no mês de outubro também, no mês de novembro e dezembro, mas precisam ser feitas, precisam ser efetivadas, porque o que tem de pais que estão não sabendo mais o que fazer, as clínicas estão lotadas, o poder público não dá conta, o privado também não está dando conta, de psicólogos que não conseguem mais, você não consegue mais vagas para atender um filho, uma filha, para atender os seus pacientes, porque a sociedade está doente. Então, com isso, eu deixo esse alerta aqui, para que a gente possa, de fato, bater um pouquinho mais nessa pauta, bater um pouquinho mais nessas bandeiras, porque eu usei uma frase triste, mas eu usei e sempre uso aqui, inclusive o vereador de Joinville esteve com a gente hoje, reunido com a presidência, com a bancada do PL, conversando sobre essa questão de segurança nas escolas, e eu usei essa frase no mandato passado, quando deu aquele atentado lá em Blumenau, depois deu em outra cidade de São Paulo, enfim. Eu não quero receber o meu filho dentro de um caixão. Aliás, nenhum pai quer receber o seu filho dentro de um caixão. Nenhum pai quer pegar na alça do caixão e levar o seu filho para ser enterrado. Então, a gente, enquanto puder, estarmos aqui como agentes públicos e estar construindo políticas públicas, voltando ao tema que eu estou tratando, para a gente conseguir, de fato, efetivar e aplicar e tentar curar uma sociedade doente, uma geração doente, a gente está aqui para isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado ao vereador Luiz Fontana, pelo tempo que Vossa Excelência me dedicou, e o senhor tem o meu respeito, viu? Vossa Excelência tem o meu respeito, viu? Vereador Aldinei Potelec, declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Indicação de número 489 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Análise de possíveis medidas consoantes anexo a serem adotadas para a melhoria da rua coberta Giro Henrique Lodete, contidas na proposta de plano diretor para a rua coberta. Indicação de número 490/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza das bocas de lobo localizada na rua SD 287007, bairro Jardim das Paineiras. Indicação de número 491/2025, autor Ademir José Honorato. Substituição de tampa de boca de lobo localizada na rua Constantino Zanetti, de frente ao número 35, bairro Quarta Linha.
Requerimento de número 719/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para mudança no processo de notificação extrajudicial, aproveitando toda a tecnologia e os cadastros já disponíveis no município. Se sim, especificar, caso contrário, justifique. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, e vereadores e vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Este assunto aqui, eu trouxe para a gente começar a debater aqui. Bom, no passado foi feito o projeto de autoconfissão, então o município bota ou no Diário Oficial, ou em jornal, ou publica em qualquer lugar. Se a pessoa não vê que tem aquele débito, automaticamente ele é executado. E como está hoje a lei, vai para onde? Para o cartório. O cartório, recebendo, ele vai fazer as notificações, buscar o endereço, aí tem os regulamentos, tem toda aquela parte, não só burocrática, como efetiva, que tem que pagar. E os custos disso não é nada barato. Né? Eu digo isso que, com certeza, tem muita gente sendo notificada de vários assuntos e não são baratos. Só nos últimos 20 dias, hoje foi mais um, foram 3, 4 casos. Né? 2 eu acompanhei pessoalmente, outros 2 foi a minha assessoria que está acompanhando, inclusive esse de hoje. Então, o que acontece? Toda essa notificação extrajudicial, né, feita, vai para o cartório. O cartório usa a própria tecnologia que ela tem e vai chegar até o endereço da pessoa. Só que tem valores, teve de uma dívida de PTU, lá de 2 anos, que dava quase R$400, esse valor, né, logicamente, agora tem o refis ali, aquele desconto e tal, enfim, a pessoa pagou R$430. Só que no cartório, a notificação, ele pagou R$380. Praticamente o mesmo valor. Outro que chegou lá, deu um valor da dívida de R$1.700, ele pagou ali, deu quase R$300. E teve um de hoje também, de um agricultor, né? Ele notificado, mandou para mim, por isso que eu mandei a assessoria, vai direto lá e já faz o trâmite certinho. Da notificação, né? No terreno agrícola, certo? De IPTU, só que ali dos emolumentos já fala já em R$500. Ou seja, vamos fazer esse trabalho, fazer essa verificação. Então, com toda essa tecnologia, o que eu estou pedindo para o município? O município tem um banco de dados lá no cadastro, todos os terrenos que são, qualquer modificação, qualquer tramitação dentro do município, tem o cadastro da pessoa. Então, já tem lá celular, e-mail, tem várias maneiras. E o pedido é, realmente, para que o município... Hoje, assim, é muita oneração, é muito... cobrança, já não basta os impostos, aí nós não estamos querendo ter o trabalho do cartório, é que pelo menos então o município, né, valorize um pouco mais as pessoas que estão pagando toda essa engenharia, né, então o custo elevado para o contribuinte, né, então isso vai diminuir, vai baixar o custo para o cidadão, então é muito pesado, então quer dizer, hoje o nosso município, você pode ir ali para o WhatsApp, faz um banco de dados, contrata uma empresa, ou tem um monte de assessorias, pessoas comuns ali que podem pegar e fazer esse disparo em WhatsApp. Aquele que não dá, não tem, tal, vários. Aí tudo bem, até que pode botar no cartório. Mas que o município, neste momento, ou daqui para frente, tire esse custo da população, mais esse custo, né? Então, o gestor ele tem que ajudar, ele tem que tentar desonerar um pouco mais, diminuir essa carga que é tributária com esse novo, né, que está vindo federal aí, que vai arrebentar com a população em geral, ainda mais esses custos ainda é muito forte. Não só aquele mecanismo de imposição de cobrança, né, só para dilapidar, só para arrancar o scalpo, o dinheirinho que o povo tem. E hoje tu pega R$100, faz muita diferença numa família. Uma família ganha R$1.300, R$1.400, tu tira R$100 além, complica muito. Então é isso aí, vamos lá. Vamos pedir para pegar e realmente diminuir esses custos aí, tirar essa cobrança diretamente do município pelo cartório e fazer
diretamente. É isso que a gente está pedindo. Muito obrigado, senhor presidente. Até mais. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 720 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para troca e placa de proibido estacionar, local exclusivo para ambulância, e colocar uma placa de proibido estacionar na UPA da Próspera? Se sim, quando? Se não, justifique. Em anexo a foto da placa com desgaste da pintura e outra da fachada que deverá ser colocada segundo a placa. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 721 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para pavimentar a rua Irmão Valmir Orsi, bairro Santa Augusta? Se sim, quando? Se não, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 722 de 2025, autor Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe planejamento para fazer a manutenção e a limpeza da academia ao ar livre na rua Fernando Zanata, atrás da escola Jairo Luiz Tomasi, bairro Jardim Angélica. Questiona também se tem possibilidade de construir um parquinho. Se sim, qual o prazo de início da obra? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Eu vou discutir esse requerimento. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial aqui nas galerias desta casa. Então, colegas vereadores, como vocês sabem, eu não tenho o costume de fazer requerimento, não que não chegue às demandas, mas a gente vai direto ao governo, conversa com o secretário-geral, com o prefeito, solicita os encaminhamentos, talvez um ofício, essa é a forma que eu trabalho. Mas por que esse requerimento? A semana passada, a minha esposa que leva o meu filho na escola e vai buscar. Um dia desse, a Maria Luísa, colega do Luca, do colégio Unesc, na saída intimou meu filho: Luca, tu disse para o teu pai que eu quero falar com ele, mas impondo. A minha esposa já ficou preocupada, achando que o menino tinha aprontado na escola. No outro dia, disse para ela lá perguntar para a menina, diz ela: não, é que eu quero fazer um pedido para o senhor. E aí eu vou pedir para que solte o vídeo ali que ela fez, com a ajuda, claro, da mãe, mas ela encaminhou as fotos e o áudio. Alguma coisa na cabeça das pessoas, porque tem pessoas que fazem caminhada lá, tem muitas crianças aqui no bairro que gostam de ir lá brincar, como todo final de semana, né? Daí eu queria que arrumasse da semana que vai ter livre. E também fazer um parque, porque tem crianças também que brincam lá, né? Então eu queria mais que importasse um mato, arrumasse, fazer um parque para balanço, corredores, desenhos, essas coisas para pelo menos nós, as crianças aqui do bairro brincar. Então é isso que eu queria falar. Obrigada e boa noite. Então, pessoal, não tinha como eu fazer o requerimento, subir na tribuna. A Maria Luísa, ela é muito comunicativa, como deu para perceber no vídeo, mas também me chamou a atenção da preocupação dela também, da população, que acaba depositando bastante lixo. Ela cobra também, o vídeo era um pouco extenso, mas ela cobra também que muitas crianças acabavam estragando alguns brinquedos, acabavam quebrando, e aí deu para observar que, além de tudo, ela
fiscaliza também. E a resposta, Maria Luísa, eu já estive conversando com o governo, existe, sim, o projeto que está em andamento, tem um recurso que o secretário-geral nos passou, que ele não quis cometer algum erro, mas dizer, olha, provavelmente, Márcio, o recurso daquela praça é do deputado Gessé Lopes, que vem para fazer uma pracinha, melhorar o parquinho no campo, perfeitamente. Então, tenho certeza que o secretário Cláudio, o secretário Tito, que foi o que nos atendeu lá também, e o prefeito, tenho certeza que o prefeito Vaguinho vai olhar com carinho esse pedido, essa demanda da amiguinha do Luca, Maria Luísa. Então, quero mandar um abraço para ti, querida. Muito obrigado. Juarez, refleti muito da importância do vereador Mirim. Olha o quanto desperta e a preocupação, elas nos ajudam. E as crianças, na realidade, que a gente sempre fala, né? Elas educam os pais no trânsito, elas ajudam a evangelizar dentro de casa, porque as crianças acabam levando os pais para a igreja e agora também fazendo o seu papel de cidadã, ajudando nas demandas da nossa cidade. Um abraço, querido, e um beijo. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, eu tinha realmente anotado aqui para destacar que, em 2023, o deputado Gessé Lopes encaminhou uma emenda para a reforma desse parque, para a reforma de todo aquele espaço que fica ali, próximo à Escola Jairo Tomasi, ali no Jardim Angélica. E eu estava até procurando aqui as minhas conversas com o João Paulo, lá do setor de obras, e tem algumas, já ainda em 2023, em que eu perguntei, João, quando é que sai? João, quando é que vai acontecer? Está aqui, nas conversas com o João. Quando é que sai aquele projeto? Então, eu fico feliz que agora vai ser executado esse recurso, vai ser executado esse projeto. A gente precisa que realmente seja executado. É um dos problemas que o bairro Jardim Angélica há muito tempo enfrenta, aquele espaço ao lado da Escola Jairo Tomasi, assim como a água também é um problema muito grave para o bairro Jardim Angélica, mas que em breve será resolvido com um novo reservatório. E, ao mesmo tempo, presidente, esse requerimento pode despertar em nós uma busca por políticas públicas para parques e praças, que é algo que a gente precisa melhorar na nossa cidade. A gente precisa aprimorar na nossa cidade as políticas públicas em relação a parques e praças, tal qual esse aqui. A gente tem os nossos parques muito bem estruturados, mas o contrato, por exemplo, com a Triângulo, ele poderia abranger uma atenção maior às nossas pracinhas, tal qual essa aqui do bairro Jardim Angélica, tal qual tantas e tantas, eu poderia falar centenas que a gente tem na nossa cidade, pracinhas com academias ao ar livre, com brinquedos, com parquinhos, e que esse contrato poderia abranger melhor. Então, a gerência de parques e praças que nós aprovamos no final do ano passado, aqui nessa casa, na reforma administrativa, poderia ter um trabalho muito mais efetivo nessa área e nesse setor. Concedo, sim, uma parte ao vereador Aldinei Potelec. Vereador Nicolas, boa tarde os colegas vereadores, senhor presidente. Dentro dessa linha, vereador Nicolas, que Vossa Excelência traz com relação ao contrato de limpeza, eu, na semana passada, fiz um requerimento, porque eu já havia feito, no mês retrasado, um requerimento pedindo uma cópia desse contrato, que é um contrato de próximo de 30 milhões de reais, para 24 meses de prestação de serviços para a limpeza das ruas, parques e praças. E aí, eu recebi esses documentos, são 848 páginas, que envolve todo o processo licitatório, e aí, na semana passada, fiz um requerimento já pedindo mais algumas informações. E é importante, é pertinente que esta casa, que nós, vereadores, estejamos acompanhando e fiscalizando a execução desses contratos, justamente para que não aconteçam coisas como aconteceu. E que bom, que nós temos cidadãos e aí crianças, que nos ajudam, conscientemente nos ajudam à fiscalização dos serviços públicos, mas é importante
que a gente esteja atento, né? Imagine, nós temos aí um orçamento previsto para o ano que vem de 2 bilhões de reais, né? Quase 2 bilhões de reais. Quantos contratos a Prefeitura vai realizar, né, com esse orçamento? Então, é importante que essa casa esteja acompanhando de perto, fiscalizando a execução de todos esses contratos. 2.205.000.000 está protocolado hoje na Lei Orçamentária Anual, acabou de ser protocolado, inclusive. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 75/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento da indenização de áreas de terras de propriedade de Letícia Amboni, Pisoni e outras, Poligrês do Brasil Limitada, Armelindo Raichaski e do JHC, administrador de imóveis limitada. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obra, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação de plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 91/2025, de autoria do vereador Obadias Benones, que dispõe sobre a instituição da campanha de orientação de idosos contra as fraudes e golpes na internet e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Saúde, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação de plenário. Em discussão, projeto. Com a palavra, o autor proponente, vereador Obadias Benones. Vou falar uns 10 minutos. Eu queria que mais alguém falasse para me pegar a parte. Senhor presidente, mais uma vez meus cumprimentos, cumprimentar também a mesa diretora, final de tarde chuvosa, nublada, né? Muita chuva, vento forte. Senhor presidente, essa nossa proposta de trabalho, essa pauta que nós estamos debatendo aqui na nossa casa, projeto de lei, o PL 91/2025, acho que todos nós que estamos aqui já, se não foi vítima de um golpe, conhece alguém que foi. É importante a gente começar trazendo dados interessantes sobre a questão do uso da internet. O público, vereador Daniel, que vem usando muito a internet, o público idosos, 2016, nós tínhamos 6 milhões de idosos que tinham acesso à internet. Isso é fantástico. Isso é fantástico. 2024, há um salto, vereador, outro Daniel, agora o Cipriano, um salto para 24,5 milhões, vereador Neto Ugione, vulgo Príncipe do Rio Maina. Ou seja, vereador Marquinhos, 278% de aumento. Top, isso é muito bom.
É o avanço da tecnologia, os nossos idosos terem acesso à internet. Só que conforme vai aumentando, isso é dado do IBGE, tá, gente? Conforme vai aumentando, vereador Neri Xavier, príncipe do São Sebastião e região, conforme vai aumentando os idosos tendo acesso à internet, também aumenta a questão de você ser presa fácil, vítima do golpe. Os criminosos mudaram agora a sua forma de trabalhar, de roubar, né? O trabalho deles é roubar. Antes era com arma branca ou arma de fogo. Vinham assaltar. Continua. Ainda mais com esse governo que aí está. Continua. Só que eles adotaram, o vereador Ademir, príncipe da quarta linha, adotaram agora a questão da tecnologia. Eu já fui, não sou idoso, estou com meus 40 anos, 4 décadas vividas, e muito bem vivida, assessora Patrícia. Eu já fui alvo, papai já foi alvo. Outro dia ligaram lá em casa e disseram que eu estava sequestrado. Imagina a minha mãe que tem problema de coração. Olha o desespero que ela tem. Meu Deus do céu, o Obadias está sequestrado e eles colocavam um valor para me liberar. E eu estava aqui descansando com a minha família, que era um final de semana. Então, eles estão trabalhando com a inteligência artificial. Eu estava lendo um artigo agora à tarde, vereador Marquinhos, que me preocupou mais ainda. Porque enquanto eu li um artigo que falava sobre o avanço da inteligência artificial, presidente Márcio da Luz, eu fui lá na internet, no YouTube, consultar e ver como um jovem influencer estava demonstrando como vai funcionar a inteligência artificial com a própria voz do pai dele. Ele pegou a voz do pai e reproduziu com a inteligência artificial, falando o que a inteligência queria falar. Então, olha o nível que nós estamos e de preocupação também, aonde os golpes e fraudes podem, de fato, aumentar. E vai aumentar, com certeza. Porque eu tenho aqui dados sobre isso. Eu fiquei apavorado, vou fazer um requerimento, porque a gente tem que estudar a matéria, nós protocolamos, estudamos um pouquinho a matéria, depois você vai mais a fundo para poder convencer vocês. Aí tu pega os dados da Data Senado, tu vai no IBGE e faz algumas pesquisas para poder buscar informação. Fiquei preocupado com os jovens, embora os jovens são os que têm mais acesso também. Mas 20% dos jovens entre 16 e 20 anos, 27% de jovens de 16 a 20 anos já passaram pelo golpe, ou já sofreram o golpe. De 20 anos até 29 anos, 19%. Aí você pega dados de pessoas com 60 mais, 50, 59, 14%, 60 mais, 16%. Esse aumento que nós temos com 16 anos é porque os jovens têm mais acesso do que o próprio idoso. Mas eu trouxe aqui para você que houve um avanço dos idosos na questão de estarem tendo de perto a tecnologia. Isso é preocupante, Ademir. Isso me preocupa. Porque se nós temos 16% no Brasil de idosos que estão sendo vítimas, que não têm informação, que não, o INSS agora, o vereador Nicola, na sua relatoria, não lembro se ele foi o relator, mas ele falou aqui numa das nossas comissões sobre a questão do INSS, que também tem a ver com informação, campanha de informativa, 4 milhões de pensionistas, de aposentados, foram vítimas de golpe do INSS, que está aí essa farra. Então a gente precisa, é o que a gente pode fazer, dentro das nossas limitações, construir, trazer políticas públicas para ajudar os nossos velhos. Se você não é velho ainda, vereador Nicola, vereador Luiz Fontana, vocês um dia vão ficar. Você está chegando lá, vereador Juarez. O senhor já está lá, vereador Toninho. Então, o senhor também está chegando lá. Então, a gente precisa. Tem um golpe do amor, Amaral. O golpe do amor é perigosíssimo. Eu recebi, terminando aqui, vereador Daniel, eu sei que vocês estão, eu preciso falar
Hoje eu estou com muita liberdade para falar, estou muito tranquilo, mas tem um golpe do amor, e tem um cantor chamado Samuel Mariano no mundo gospel. Por muitos anos eu viajei o Brasil todo ministrando a palavra de Deus, palestrando. E tem aqueles que são renomados, eu não sou renomado, mas eu recebi no meu e-mail um e-mail fake news, dizendo o seguinte: mande os seus dados para mim, seu CPF, tudo que você pode, vai estar o link ali embaixo, você preencha certinho, que nós vamos ter um jantar em São Paulo, vou mandar a passagem para você, e nós vamos participar de um evento com algumas influencers cristãs do Brasil. E eu recebi isso, já tem alguns anos isso. Irmão, eu cliquei no link, porque o Samuel Mariano é meu amigo, ele já esteve aqui em Criciúma algumas vezes. Eu cliquei no link, na hora, tomou conta de tudo. Eu saí correndo atrás de um técnico para poder rapidamente desconfigurar, desarmar o bicho que entrou, o Satanás que entrou lá, para tentar tirar as minhas questões de senhas. Quem é da área de TI, de informática, sabe o que eu estou falando, de senha, não tem muito dinheiro lá, mas tem um realzinho lá para roubar, para tirar. Consegui, graças a Deus, alguém para desbloquear e fazer um negócio lá no meu celular. Eu estou trazendo para vocês que é muito sério isso. A gente brinca, mas é muito sério. Por isso esse projeto de lei parece simples. Mais uma campanha. Prefeito Vaguinho, vem cá. Vaguinho, bota isso. E deu tão certo, Pátio, que não foi planejado, não. Deu certo que dia 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso. Está aqui no projeto. Não planejamos isso, não. Para o prefeito Vaguinho fazer uma coisa bonita com esse projeto e botar essa galera da prefeitura que trabalha a trabalhar mais. O vereador Daniel, que trabalhou muito com os idosos, a incentivar. Eu até acredito que já tem esse tipo de campanha de informação, mas agora com a aplicação da lei, que efetive, que façam campanha para que os nossos idosos não caiam nesses golpes. Outro dia a senhorinha aqui perdeu, foi 15 mil reais, meu irmão, aqui em Criciúma. 15 mil reais numa crise que nós estamos vivendo, para mim, é muito dinheiro. Era isso, senhor presidente. Eu peço o seu voto, sei que o senhor não pode votar na matéria, mas peço o voto da mesa, o voto dos demais vereadores, para que a gente possa aprovar por unanimidade esse projeto de lei. Era isso, obrigado, falei os 10 minutos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira... não, desculpe, perdão, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, fiquei atento à fala do proponente, nobre vereador Obadias, e penso que é um projeto meritório, porque o que a gente assiste é várias organizações criminosas se utilizando dos dados públicos, né? Não, os dados não são públicos, eles são privados e muitas vezes vazados das instituições financeiras por algum funcionário ou por alguém que tem acesso. E o Brasil ele tenta avançar na proteção dos dados, mas os golpes eles continuam. E vou fazer um relato pessoal de hoje de manhã. A minha esposa é enfermeira e geralmente nunca me liga. Era 10 horas da manhã, aí ela me ligou. O que aconteceu? Eu disse, meu Deus, o que eu fiz de errado? Pensei, né? Mas não falei. Eu disse, olha, não aconteceu nada. E ela começou a chorar. E o que aconteceu? Isso não aconteceu nada, estou vivo. E eles haviam, né? Eles ligaram para o trabalho dela e falaram, aconteceu algo muito grave com teu esposo, o Daniel, e a gente precisa do teu contato telefônico. E daí eles falaram, e a gente não pode falar porque a gente está ligando para o teu trabalho, o hospital, e tu fica calma. E ela me ligou, ainda bem que atendi. Ela já havia ligado para a mãe, para todo mundo. Isso é um nível que as organizações criminosas elas fazem. E falo também, senhor presidente, de experiência própria. Ali no nosso escritório,
a gente atende bastante idosos com o golpe do boleto falso. As pessoas encaminham o boleto, e o boleto tem as características, as pessoas acham que estão pagando um boleto verdadeiro e acabam sendo enganados. E outra reflexão, senhor presidente, que eu faço, e penso que a gente tem que melhorar, é a utilização aqui do nosso órgão de proteção. O PROCON, que já faz um bom trabalho, atende, mas a gente tem uma estrutura grande do PROCON, um orçamento descentralizado, um caminhão, né, um ônibus que pode ser levado nos bairros e fazermos o PROCON itinerante, porque o avanço da inteligência artificial é o avanço também do crime organizado. E o crime organizado financeiro, e essa semana, a título de conhecimento, o Banco Central, o débito automático, o Banco Central ele fez algumas mudanças justamente para evitar ou coibir a fraude contra os nossos idosos. E dito isso, senhor presidente, quero saudar o nobre vereador Obadias e penso que esse projeto é importante e essa campanha ela tem que ser efetivada. E penso que, tão logo sancionado o projeto, a Casa Legislativa tem que fazer a cobrança da efetividade, porque a informação em tempos de desinformação, senhor presidente, é de fundamental importância. E esse projeto, ele vem de anseio, e realmente a nossa população idosa, porque são os mais vulneráveis. A gente está em uma transição, senhor presidente, geracional, e a tecnologia e o mundo e o futuro é hoje, e não para. E essa geração, senhor presidente, que está fazendo essa transição da tecnologia, principalmente os nossos idosos nas redes sociais, eles são os mais vulneráveis. E o criminoso e o crime organizado, ele vai se organizando, senhor presidente, sempre achando a brecha no sistema. E, mais uma vez, eu repito, em tempos de desinformação, a informação é importante. E esse projeto, vereador Obadias, ele vai mudar vidas. Porque um golpe aplicado contra uma pessoa idosa é a destruição, às vezes, daquela família. É aqueles parcos rendimentos, e a gente vive em um país empobrecido, de muitas desigualdades, de que 80% dos nossos aposentados recebem um salário mínimo e meio. E a fase da terceira idade é a fase de maior vulnerabilidade. Então, eu penso que é importante a gente fazer essa reflexão e utilizar o órgão de proteção aqui do município, o PROCON, e ele tem que encampar, senhor presidente, aprovado aqui agora no plenário, sancionado pelo Executivo, essa lei ela tem que ser efetivada. E, principalmente, que em Criciúma tem um serviço de idosos muito bom e uma rede de proteção muito complexa, que é ali no CCTI. Em todos os bairros da cidade há um grupo de idosos. Então, se faz, senhor presidente, necessário a aprovação, o meu voto tem, e seriam essas as minhas reflexões. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Bem rapidinho, presidente, só parabenizar o Obadias. E essa é uma pauta extremamente importante e um projeto que é muito válido, mas precisa, sim, que o Executivo coloque em prática. Nós temos Semana do Autismo, Semana da Setembro Amarelo, tem conscientização para tudo, mas a gente vê que, na prática, é muito pouco aplicado essas
ações. Então, um projeto como esse, e não é só, o vereador Obadias colocou aqui o idoso, porque o idoso é o que mais é atingido nessas fraudes. Mas isso acontece com frequência e acredito, se for perguntar aqui para os vereadores, a maioria já caiu em algum tipo de golpe. Eu mesmo, no início do mandato passado, hackearam a minha rede social e começaram a vender colchão lá na rede social. Então, a gente com frequência recebe esse tipo de golpe, e isso vale não só para os idosos, mas para todo mundo. Então, parabéns, vereador Obadias, pela proposta. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, não. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. E a única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 117, de autoria do vereador Daniel Formentim Bonifácio, que denomina a rua Victor Stoff. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para deliberação, diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 118, de autoria do vereador Ademir Honorato, que denomina Travessa Marília Pinheiro Machado. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. Votação foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Apenas lembrando os vereadores que na próxima terça-feira será a nossa sessão itinerante do bairro Santa Luzia, ciceroneados pelo nobre vereador Neri Xavier, lá na Associação de Moradores da Santa Luzia, e após o dia 7 de outubro, que vai ser a Santa Luzia, no dia 28 é a Próspera. Vereadores Toninho e Juarez de Jesus, será a vez dos senhores ciceronearem. Ok, lembrando também, colegas vereadores, que no dia 8, a nossa sessão especial ao centenário de emancipação política da Câmara de Vereadores dessa Casa Legislativa. Peço o empenho de todos os vereadores que divulgam, que esteja mobilizado, convide ex-vereadores. Nós vamos estar homenageando ex-presidente, ex-servidores, mas convide a todos que tiveram sua história aqui dentro, que é o marco dos 100 anos do nosso Legislativo. Muito obrigado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCEXE 112/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o dispositivo da Lei Complementar 14,
de 20 de dezembro de 1999, no município de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obras, Saúde, Fiscalização e Educação opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadores para próximo, no dia 6 de outubro, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.